Muito bom dia, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a sua esposa Ruth de Bermudes, que estão de aniversário hoje, terça-feira, 6 de janeiro deste ano 2026. Que Deus os abençoe com bênçãos do céu e da terra e, neste novo ano, continuem sendo de grande bênção para toda a Igreja do Senhor, o corpo místico de crentes e o corpo ministerial, e continuem sendo de grande ajuda para todos e toda a obra nesta era de pedra angular e dispensação do reino. Que Deus os guarde, os cuide, os proteja de todo perigo espiritual ou físico. E sempre esteja acesa essa chama do amor, juntos até a transformação. Que Deus os abençoe grandemente. E também da parte da minha família, meus parabéns através de mim, para vocês. Os parabéns da parte deles. Que Deus os abençoe. Podem sentar, queiram ter a bondade. Lá também, em Fé Viva, hoje, estão reunidos, nesta ocasião, junto ao reverendo Miguel Chaves, e agradecemos a todos os pastores de toda a Venezuela, junto às suas congregações, que têm estado braço a braço nestes trabalhos ali no Fé Viva, os quais estão nestes trabalhos que estavam pendentes durante todo este ano 2025 e que conseguiram alcançar as metas, e restam ainda trabalhos para serem realizados, os quais neste ano 2026, pois desejamos o mais rápido possível terminá-los e assim ter esse lugar preparado, pronto, com tudo, para quando, muito em breve, ir lá e estar com vocês e ter as atividades correspondentes a essa visita, que eu desejo que seja muito em breve. Vemos como está a situação lá na Venezuela, onde Deus está libertando essa nação. Vejam vocês que para a liberação do povo hebreu houve muitas formas que Deus estava realizando ali, como as pragas, nas quais o povo do Egito viveu, e Deus estava ali demonstrando o seu poder. Agora vejam vocês, sempre há resistência quando há uma liberação, e se realizam diferentes eventos e coisas nessas liberações. E Deus usa tudo o que tiver que usar para realizar sua liberação, a liberação que Ele está realizando nesse tempo. E quando é em uma nação, em um país, pois, realiza certas coisas para que essa liberação seja efetuada. Quando é numa cidade, um povo, pois utiliza certas coisas também para essa liberação. Quando é para um indivíduo, que o indivíduo seja libertado do mundo terreno, ou seja, de sair das coisas terrenas, quanto a ter uma forma de viver que diante de Deus se agrade, pois também há forma para Deus libertar esse indivíduo. E essa é a mais difícil, a pessoa como indivíduo. Mas Deus sempre, em cada liberação, obtém a vitória, quer seja de um país, de uma nação, de um continente, do planeta Terra completo. Vejam, obterá uma liberação, porque o planeta Terra será o lugar de paz. Será libertado deste reino dos gentios. E vejam, do ser humano também. E em cada liberação, Deus obtém sempre o que Ele se propõe. Sempre, em cada liberação,
Deus é quem ganha. E isso devemos ter sempre em nossa mente e em nosso coração. Sempre Deus é o vencedor quando vem libertar o seu povo. O indivíduo, sempre ele ganha. Nunca o inimigo ganha, sempre Deus ganha. Agora vejam, nessa liberação do ser humano como indivíduo, aí aplica a todos, desde as crianças até os adultos. Vejam, umas palavras que ele nos falou em uma ocasião ali. Em 2017 falou dos jovens, uma partezinha aqui. Portanto, os jovens, as crianças, os adultos, todos têm uma parte muito importante neste tempo. E são palavras de ânimo que ele nos dá aqui a todos, porque ele diz: jovens e crianças servindo a Cristo. Ele é o único que tem vida eterna para vocês e para mim. Que Deus os abençoe a todos. Em todos os passos. A vitória é segura. Benji, que Deus continue sempre te abençoando. A vitória é segura. Te amo muito. Agora vejam como ele lhes falou ali essas palavras, essas linhas que ele escreveu aos jovens, os quais neste tempo têm uma luta muito, mas muito grande, mas que também nessa liberação obterão a vitória. E assim é com as crianças e os adultos e os anciãos. Estamos no tempo de liberação. Agora, não podemos também tentar o Senhor. Temos que estar conscientes de que a luta neste tempo é contra esse reino dos gentios que está sendo governado pela quinta dimensão, a qual está se abrindo. O irmão Branham dizia que se abrirá completamente a quinta dimensão nesse planeta Terra. E ele não permitirá que fiquem bem os filhos de Deus, como diz em palavras da noiva, ele não permitirá que estejam bem. O melhor ele tratará de desunir, de desviar os passos de cada filho e filha de Deus. E especialmente os jovens, mesmo que não se livrem os adultos, nem os anciãos, nem as crianças, todos temos que nos cuidar. Vejam, numa parte aqui do livro das eras, da era da igreja de Éfeso, veja uma parte aqui que ele diz: se você tem que fazer algo que não pode fazer no nome de Jesus, não faça. Alguém diz: tome um traguinho. Você não pode fazer isso no nome de Jesus. Assim que não faça. Alguém diz: um joguinho de baralho. Você não pode fazer isso no nome de Jesus. Assim que não faça. Uma pequena piada suja e sob sua festa de baralhos, não pode dizer no nome de Jesus. Assim que não diga. Vem? Você não pode usar calças curtas no nome de Jesus. Assim que não faça. Poderia continuar, mas vocês sabem do que eu estou falando. Muito bem. Não se pode fazer isso. O que não puderem fazer em seu nome, não façam. Porque ele disse: o que você fizer de palavra ou de ato, faça tudo no nome de Jesus Cristo. Muito bem, agora. Ou seja, e isso estava sob a dispensação da graça, e agora sob a dispensação do reino. Vejam que a cada vez Deus vai atualizando e vai colocando tudo o que foi falado engrandecido. Vai se engrandecendo cada vez mais. Ou seja, se você vai fazer algo e sabe que isso que está fazendo, o que
vai, ou que está a ponto de fazer, não é sob o nome eterno de Deus, sob o nome de Deus, que é onde está a bênção, porque tudo que se faça, que seja fora do nome de Deus e da vontade perfeita de Deus, Deus não está com você. Você estaria sozinho. Nada se faria sob seu nome. Não lhe contaria nada o que você estaria fazendo. Ou seja, estaria somente colocado nas mãos do diabo. Ontem à noite, estive enviando umas palavras a uma jovem que estava passando por uma situação e recordei as palavras do irmão Branham quando nos contava daquela mulher que tinha recebido o Senhor e depois chegou o momento em que deixou o inimigo entrar. Ou seja, abriu a porta e verificou. Isso que fez, não fez sob o nome do Senhor. Ela se afastou do Espírito de Deus. Agora, vou fazer uma pausa. Podemos colocar essas palavrinhas aqui no meio, porque não mencionei seu nome e falei, eu lhe escrevi se podia colocar, e como foi melhor, recordando dessa história que o irmão Branham nos conta, pois, vamos inserir aqui agora, neste áudio, já tem as palavras, ou seja, os irmãos no Master aí, coloquem no meio, e depois continuarei conversando com vocês e compartilhando com vocês essas palavras que eu estou falando nessa ocasião. Assim que colocaremos essas palavras agora e continuarei. Agora, mais adiante. Deus te abençoe, boa noite. Recorde, busca o estudo onde eu falei da moça que tinha uma vida de dançava, estava nesse mundo de bailes, seu noivo ou seu companheiro também era desse ambiente de festa e de bailes e de tudo. E uma atividade, ela recebeu o Senhor. Se converteu ao Senhor, o recebeu como seu Salvador. Seguramente nesse mesmo dia foi batizada e saiu contente, porque tinha entregue sua vida depois de ser uma moça que passou por situações e tudo. E estava, pois, com esse desejo de mudar. Mas uma coisa é, quando a pessoa faz de coração e a pessoa entrega a vida ao Senhor, qualquer coisa que acontece durante esse caminho, a pessoa vê que, veja, isso não está bem, nem sequer vou verificar, ou seja, verificar, ou como ir ver, vamos tatear. Isso significa que ainda a pessoa não fez, não deu o passo correspondente completo, vamos dizer, totalmente. Isso fez uma confissão e um passo que está bem, mas quando há um desvio, é porque ainda a pessoa não está nessa parte interna, internalizando o passo que deu. Ela foi verificar como para ver como que era, como estavam esses grupos, ou melhor, sabia que lá havia amizade dela, amigos dela. E o que fez? Abriu. Vê? Isso é em teu caso, em todos os casos. Nesse caso, pois, era que ela gostava de dançar. O que fez? Abriu.
O que fez? Deixou que o diabo entrasse. Novamente, como? Colocando um pouquinho quando a pessoa tem essa curiosidade de algo, vê como interesse em algo, como vamos dizer, algo de pressentimento com algo. Deixa eu me verificar isso para ver como está indo isso. Isso é o diabo. Ela foi e abriu, e quando menos percebeu, diz que ela se encontrou dançando. Agora, como? O que aconteceu desde aí? Desde que ela abriu a porta, até que se encontrou dançando, o Espírito de Deus a deixou. E como a deixou? Como soube que deixou? Pois porque voltou a atuar como antes que ela era. Mas a coisa não ficou aí. Não somente era o espírito de dançar e da festa, mas que também lhe veio um espírito pior, da quinta dimensão. Mesmo que todos esses espíritos são daí, mas aí há como níveis. Porque depois que ela saiu daí, ela percebe e vai rápido onde está o irmão Branham, corrigindo, porque sabia que tinha feito algo mal. Agora o detalhe é que quando ela percebeu que já estava dançando, diz a Escritura que quando um espírito sai e a casa, o lar, a alma está limpa, porque o Espírito Santo faz esse trabalho. Se a pessoa não deixa entrar o Espírito Santo rápido nesse lugar vazio, que é onde estava o espírito do diabo, e o deixa vazio, esse outro espírito vai e busca 7 espíritos mais, e regressa e encontra a casa vazia, e pega e entra os 7 espíritos que conseguiu, mas ele, já são 8, e então é pior o que a pessoa tinha antes, o que tem agora do que o que tinha antes. Ela, quando chegou onde estava o irmão Branham, e estava um amigo dele que estava deitado, bêbado. Este bêbado, ele já estava tirando a bebedeira quando ela estava batendo na porta do irmão Branham. Quando ele abriu, o que aconteceu? O que te acontece? Não. E contou. E ele orou por ela ali. Deus teve misericórdia dela, porque o que ia ocorrer com ela era que ia entrar um espírito de loucura. Quando ele orou por ela, o que foi que saiu? Diz um irmão que estava ali, ou disse, foi o próprio irmão Branham que contou em casa, não contou na mensagem. Diz o irmão Branham que quando ele orou por ela, o espírito que saiu dela entrou dentro, embaixo do sofá. Diz que entrou dentro desse homem, do amigo dele. E o homem pulou, saiu correndo e se atirou pela janela, quebrou o vidro da janela e saiu louco para fora. Como um espírito de suicida. Vê? Porque quem se joga por uma janela é um espírito de suicida. O mesmo que foi o espírito de suicida que saiu desse homem que se chamava Legião, ou que era chamado... E quando esse espírito disseram a Jesus, nos deixe ir nesses porcos, não nos atormente. E Jesus... Lembra de tudo isso, falando a pessoa, esse espírito, isso é legião dele, ou seja, a pessoa falando, me deixe entrar nesses porcos, falando através da boca dessa pessoa. E Jesus permitiu. Quando esses espíritos entraram nos porcos, o que foi que fizeram? Esses porcos se jogaram por um barranco, vê? Sempre que há um espírito do diabo e que vem com mais espíritos depois, o que vem depois é suicídio. São coisas piores. Por isso a pessoa deve se cuidar com os descuidos, porque os espíritos que podem vir de volta são piores. Assim que busque este estudo que foi falado disso e se cuide. Ore a Deus que te ajude para sair de tudo isso e não dar lugar ao diabo em nenhuma coisa, para que não te venha algo pior.
Vou estar orando por ti para que Deus te ajude e te encaminhe sempre e possas ver as bênçãos que Deus tem neste tempo para os seus filhos. E que o diabo nunca ficará com os braços cruzados, porque ele não quer que seus filhos recebam as bênçãos. Que Deus te abençoe. Escutamos assim nessas curtas palavras o que aconteceu, que já lemos a essa jovem. Vejam vocês, por se desviar um pouquinho, ela deixou que o inimigo entrasse. Não podemos, neste tempo final, permitir que o inimigo de Deus entre. E como pode entrar? Nós dando lugar, dando nós a oportunidade de voltar a atuar em nós. No tempo de liberação, é preciso deixar Deus atuar e que seja Ele quem atue em todos os nossos passos e nos guie em todos os nossos passos. Agora, vejam, eu queria compartilhar com vocês umas palavras aqui de saudação que ele falou. Isso foi ali em Cali, Colômbia, em 26 de março de 2011. Umas palavras de saudação aos pastores, e vejam, ele nos diz aqui numa partezinha, lemos alguinho disto já, mas sempre é bom repassar essas coisas para que não nos passe despercebido e refrescamos a memória do que Deus está realizando neste tempo. Diz, e assim podemos ver porque a quarta geração é tão importante, porque a quarta geração se torna realidade tudo que 3 ou 4 dispensações, 3 gerações anteriores, tinha nascido ou surgido a vida, como uma semente, como um gen de vida, mas se manifesta em carne na quarta geração. Por isso é que também o juízo divino sempre vem na quarta geração. E por isso é que se chega a herdar na quarta geração as promessas que foram feitas 3 gerações anteriores. E na quarta se faz uma realidade. Por isso encontramos que Deus disse a Abraão que na quarta geração Deus levaria a terra prometida à semente de Abraão. Agora encontramos que isso é um programa divino que já está estabelecido. Agora, o que tem a ver conosco esse mistério da quarta geração? É que tivemos uma geração luterana na etapa de restauração da igreja. Começa com a era ou geração luterana. Esse programa de restauração da igreja continua como uma segunda geração wesleyana, depois continua com uma geração pentecostal, uma terceira geração pentecostal, e depois passa uma quarta geração que corresponde à geração da era da pedra angular, para herdar todas as promessas, todas as bênçãos que Deus fez para a sua igreja. A promessa de Deus juntando todos os escolhidos, a promessa da mensagem da grande voz de trombeta, a promessa da mensagem da chuva temporã e chuva tardia caindo ao mesmo tempo, a chuva tardia do evangelho do reino e a chuva temporã do evangelho da graça, e a promessa da fé para ser transformados e raptados, que corresponde a essa quarta geração. Pelo qual o reverendo William Branham, falando do que Deus prometeu para a sua igreja para o último dia, depois da 7ª era da igreja, nos fala de uma terceira etapa onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude. Uma terceira etapa onde o povo recebe a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Uma terceira etapa onde os trovões estarão emitindo suas vozes, porque os trovões darão a fé para o rapto. A igreja, página 128 do livro dos selos e a página 119 do livro de citações, parágrafo 1057 e 1058, nos fala dessa terceira etapa. Nos fala também de uma perseguição que virá sobre a igreja noiva. Nos fala de que a terceira etapa será quando começar esse aperto. Será um aperto pelo qual passará a igreja noiva. Mas no meio desse aperto, Deus dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
E a terceira etapa também, quando Deus mostrou aquela visão, a visão da carpa catedral, uma grande carpa catedral da qual ele diz, era um edifício, era um auditório, era uma catedral, parecia uma tenda e parecia também uma catedral. Portanto, foi mostrado tudo o que estava acontecendo. Pregação, chamamento ao altar, cura divina, a fila para a cura divina e as pessoas sendo curadas. E a coluna de fogo e o anjo que acompanhava se foram a esse quartinho pequeno. E também foi levado ali o reverendo William Branham. E ele viu como funcionava tudo nesse lugar. Agora vejam o que foi o que o reverendo William Branham viu ali. Ele viu pregação. Ele viu alguém pregando. Trazendo o quê? Trazendo a fé de rapto, porque isso foi o que foi falado, que ali os trovões estariam emitindo suas vozes nessa terceira etapa, e os trovões o que contém a fé de rapto, a fé para que os filhos e filhas de Deus neste tempo final sejam libertados, sejam tirados deste planeta Terra, e não passem pela grande tribulação. Para isso é a grande tenda catedral, para isso é o cumprimento da terceira etapa, para isso foi que o anjo mostrou em visão o que estava acontecendo nessa atividade. Era uma liberação de um povo, da igreja noiva, que estava esperando sua vinda, porque ele tinha prometido que regressaria pela sua igreja noiva e viria como ladrão à noite. Agora continua dizendo, e até ele escutou, ou ouviu ali um nome, do qual o anjo disse, recordas o nome que tu buscavas quando tiveste a visão? Certamente esse nome é muito especial. Tem que ser o nome novo do Senhor. E diz o anjo, isso é a terceira etapa, e tu não dirás nada a ninguém. E tu não dirás a ninguém nada sobre isso, que viste. Por isso o reverendo William Branham disse, eu levarei ao túmulo o que eu vi ali. E o que eu escutei, ou seja, que ele escutou algo desse que estava ali ministrando. Seguramente tiveram uma conversa. Seguramente houve um momento em que eles falaram. Agora, tudo isso, quando se realizar e se cumprir, vai se dizer o que foi que eles falaram ali. Continua dizendo agora, recordem que virá um aperto para a igreja noiva. Como começará isso, não sabemos. Mas vem um aperto para a igreja noiva. Mas a terceira etapa será para a igreja noiva, será também para as virgens insensatas e também será para o mundo que já não tem oportunidade de salvação. E, consequentemente, o povo hebreu vai estar vendo algo que estará acontecendo e dirão, isso é o que eu estava buscando. Este é quem eu esperava. Este é ele. E a pergunta vai ser para eles, porque está com estes crentes em Cristo? Essa será a pergunta formulada pelo povo hebreu. Agora, recordem que tudo é realizado no entrelace e tudo vai progressivamente até chegar a essa etapa. E todos os eventos e todos os passos que Deus, o Espírito Santo, estaria dando por meio desse mensageiro e desse povo, e estão nesse programa de liberação. Agora continua dizendo, agora estamos num tempo muito importante, portanto tenham bem ordenadas suas congregações e vocês também estejam bem ordenados. Vem do que falamos agora, referente a essa liberação individual. Que Deus nos ajude sempre a estar, nós, como indivíduos, ordenados também, porque queremos estar bem diante de Deus e corrigir toda coisa que seja contrária à palavra. Continua dizendo, e as finanças tenham tudo bem ordenado, porque
tenham tudo bem ordenado, que possam responder em qualquer caso de investigação do governo no momento que tiver que ser, e sempre com todos os recibos e tudo de entradas e gastos, para que assim seja mais fácil para se desenvolver cada ministro. E recordem, não deem atenção aos que se levantem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque do mundo se levantarão alguns de diferentes religiões também. E até do nosso meio, alguns poderiam se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns poderão se levantar contra de Miguel, contra mim, ou contra algum ministro, ou alguma congregação. Agora vejam, ele aí nos recomenda não prestar atenção àqueles que se levantarem contra, e diz que do mundo se levantariam alguns. Vejam, tudo isso aplica em todos os níveis. Se levantam pessoas contra a obra da congregação, do ministro, do indivíduo. Agora do indivíduo pode vir alguém se levantando contra, bem sutilmente. E aí é onde você tem que estar consciente que não é Deus quem está operando nessa aproximação de uma forma ou de outra do inimigo, dessa pessoa, que talvez de momento não pense que é uma ameaça, um inimigo para você, mas que vem com algo sutil. Lá foi uma só palavra que a serpente acrescentou a Eva e foi enganada. Aqui o mundo será enganado pelo falso profeta, o anticristo, a besta, o homem de pecado, que representa Adão e Eva. Lá enganou Adão e Eva, hoje enganará todos os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, essas pessoas que se levantarão também de outra forma, vejam, de diferentes religiões. E diz que também até dos nossos próprios, ou seja, que em uma liberação, tudo você pode ver que pode se cumprir, tanto dos inimigos de fora como até dos próprios de dentro. Podem se colocar contra a obra de Deus. E ele disse, portanto, entendam isso e tenham o povo bem atento, para que não preste atenção a nenhuma coisa que se levante contra o programa divino. E quando fala alguma coisa que se levante contra o programa divino, isso inclui a você também como indivíduo. Deus está realizando um programa em você, como indivíduo. Não preste atenção a ninguém que atrapalhe a obra que Deus está realizando em você, porque é um programa que Deus está realizando nessa liberação, neste tempo final, como indivíduo também, porque Deus trata os gentios como indivíduo, a Israel como nação, mas aqui Deus está realizando uma obra, um programa de liberação em cada escolhido de Deus, filho e filha de Deus. Portanto, não preste atenção a nada que atrapalhe em que esse programa que Deus está realizando, essa obra de liberação que Ele está realizando em sua vida, se afete. Porque pode ter consequências que depois vem a lamentação. Se eu soubesse, se tivesse percebido, ou se eu tivesse prestado atenção, não teria me acontecido isso. E vem então a lamentação. Não desejo que venha a lamentação por um descuido sobre pessoas, mas que o melhor estejamos conscientes de que estamos realizando, Deus está realizando neste tempo um programa, e que nós, em cada um de nós como indivíduo, Ele está realizando um programa de liberação. Continua dizendo,
Portanto, entendam isso e tenham o povo bem atento, para que não preste atenção em nenhuma coisa que se levante contra o programa divino. Todos desejamos ser transformados. Todos vamos em frente e a visão da carpa vai ser cumprida, porque foi vista já de antemão. Mas o inimigo de Deus tratará de impedir que se cumpra a visão da carpa, a visão da tenda, porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer sua mensagem e revela todo o mistério de Deus, o mistério do nome novo também. Dá fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E depois estaremos pouco tempo, 30 ou 40 dias, estando já no novo corpo para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, vejam como ele nos falou tão claro ali e nos diz que ali é onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer sua mensagem. Se os trovões estariam emitindo suas vozes ali, é porque Deus, através de um véu de carne do seu instrumento do Benjamim dos profetas, estaria trazendo essa revelação, abrindo o mistério do sétimo selo. Com o quê? O que estaria realizando e com o que ele estaria dando a conhecer esse mistério à igreja noiva? Com o fundamento, com a plataforma que o seu precursor deixou. Ele disse, estou colocando uma plataforma para que mais alguém suba nela. E essa é a mensagem aberta, sendo dada a conhecer, porque estamos entrando em cheio a essa mensagem de liberação. Estamos entrando em cheio a essas entrelinhas, onde ele está nos mostrando e revelando seu mistério, o mistério de Deus, o mistério de quem é Ele e seu nome. E depois veremos como entrará a ressurreição. Muitos estão esperando o evento da ressurreição. Eu irei ao auditório, a carpa, para aqui. Vai ocorrer a ressurreição, pois eu quero estar presente para ver esse evento. Mas não quero e não desejo ter nada a ver com o que está ocorrendo agora. Pois vejam, não pode pular as etapas, porque a você não gosta a forma provista por Deus para chegar a esse cumprimento final. Você tem que estar em todas as etapas e crer nelas, porque ao final será rejeitado, descartado. Poderá dizer, é que eu estive em todas as atividades ali e por que fiquei? Porque esses juízos divinos. Você não creu na forma provida por Deus. Você não recebeu a revelação dos trovões. Você não recebeu o enviado. Você não recebeu o nome novo. Portanto, aí é onde você pertence, onde é o choro e o ranger de dentes. Mas os escolhidos de Deus, a noiva, os que esperam sua vinda, eles estariam recebendo, estariam crendo em sua vinda, estariam crendo em seu nome novo, mesmo que não entendam completamente. Mas já mais adiante, Deus mostrará tudo e como funciona. Continua dizendo, assim como Cristo esteve uns 40 dias na terra, depois de ressuscitado, glorificado, e depois subiu ao céu e se sentou à destra de Deus o Pai no trono celestial e tem estado ali como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é esse Melquisedeque que apareceu a Abraão lá no capítulo 14, no vale do rei, quando Abraão vinha da vitória contra aqueles 5 reis gentios. Agora, um pouquinho mais adiante, nessa mesma saudação, continua dizendo, portanto, estejamos preparados, porque tudo está se preparando para a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E o planeta está se preparando para a renovação. Vai ser renovado o planeta Terra para o Messias Príncipe. Portanto, estejamos preparados, porque a Terra também vai ser endireitada por meio desses problemas nucleares que estão surgindo e que terminarão numa terceira guerra atômica, numa terceira guerra mundial atômica. Estejamos preparados e nossas congregações também, porque estamos mais perto do que nós imaginamos, mais perto da nossa salvação, da nossa transformação, da nossa adoção. Aparecerá a grande carpa catedral, porque já foi vista
Batista e todos que estiveram, estão e estarão braço a braço trabalhando nesse projeto, têm visão profética do que foi mostrado ao reverendo William Branham sobre uma grande carpa dentro da catedral que ele viu, e a viu já funcionando. E não era esse auditório, esse tabernáculo ou carpa catedral não era seu. Era, consequentemente, de outro povo que não era o povo da América do Norte, que estava sob o ministério do reverendo William Branham. Portanto, todos unidos respaldando esse projeto da grande carpa catedral, se obterá a materialização, a realização do que foi visto de antemão pelo reverendo William Branham. Onde vai surgir? Onde vai ser estabelecida? Deixem que já esteja instalado, então veremos qual era o lugar. Portanto, estejamos tranquilos. Há terrenos já comprados e tudo isso lá em Porto Rico. Se alguém pensa que tem que ser em outro lugar, pois melhor deixe que seja instalada, ou melhor, haverá num lugar, outro em outro lugar, um auditório num lugar e outro em outro lugar e assim por diante. A coisa é que a visão da carpa, a visão da tenda vai ser tornada uma realidade. Agora vejam, por isso aqui, temos diferentes auditórios, diferentes lugares, onde Deus nos permitiu ter auditórios cômodos, auditórios grandes, e assim Deus usar esses auditórios desde já, e tem sido de grande bênção nesse tempo. Vemos no México, na Colômbia, na Venezuela, no Chile, no Peru, no Equador, em El Salvador, em Honduras, no Panamá, em todos os países, Estados Unidos. Em todos os países há auditórios que estão prontos e há outros que estão sendo preparados, ou seja, que o que Deus está realizando nesse programa de liberação é algo grande e é algo mundial. É um programa, diz o irmão Branham, varrerá a Terra, uma mensagem que varrerá a Terra, o planeta Terra completo, e em diferentes lugares. Deus nos permitiu ter auditórios para usá-los nessa terceira etapa, e desejamos que em todos estes lugares Deus também se glorifique e se manifeste. Já está fazendo na palavra, que é o maior. Ou seja, que os países já têm essa primeira fase, essa primeira etapa sendo cumprida em cada um desses países. E vemos como Deus, de uma forma progressiva, depois estará se entrelaçando as demais coisas. Ele disse que havia pregação e depois chamamento. Ou seja, algo vai ir se movendo, irá se movendo para que entre também essa outra fase. E depois também a fila de oração. Esses são os eventos que foram vistos pelo reverendo William Branham nessa visão, onde ele viu tudo o que estava ocorrendo ali. Ele não viu coisas que na dispensação da graça estava se realizando. Portanto, todo grupo que se inclinar para essas coisas da dispensação da graça está numa era passada, e a única era que antecedia a era de pedra angular é Laodiceia. E aí, o que há é morte espiritual. Portanto, temos que estar conscientes do programa que Deus está realizando, vigente, o de agora, não ir de volta outra vez. Agora continua dizendo: sempre há um povo que capta a palavra profética e trabalha para que se torne uma realidade, e assim vem a ser nada menos do que a palavra profética cumprida, tornada uma realidade. Portanto, esse cumprimento é a palavra, o assim diz o Senhor, tornado uma realidade. Se levantar contra isso, se levantar num projeto assim, é se levantar contra Deus e contra o trono de Deus. Quem o fizer está marcado no mesmo quadro que foram marcados Datã, Coré e Abirão. Ou seja, quem se levantar contra neste tempo e os que se levantaram contra da obra de liberação que Deus está realizando neste tempo,
para que os filhos de Deus recebam essa liberação. Vejam, onde estão marcados? Em Datã, Coré e Abirão. Também homens que se levantavam contra Moisés em diferentes ocasiões, e os que se levantavam contra Josué e contra os demais profetas, e os que se levantaram contra Jesus, incluindo Judas Iscariote, e os que se levantaram também, por exemplo, contra Noé, ou contra Abraão, Isaac, ou de Jacó, ou do povo hebreu, ou contra Abel, ou qual foi Caim? Quem se levantou contra Abel e o matou? Portanto, Abel tinha a revelação do programa de Deus para aquele tempo. E Caim não tinha nenhuma revelação. Inventou uma de preparar um altar com flores e frutas, mas Deus não se agradou disso. Agora recordem que cada pessoa tem o livre-arbítrio. E no programa divino não são aceitas cabanas à parte ou coisas à parte, mas que Deus leva e realiza um programa neste tempo de liberação, e Deus aceita somente uma forma provida, e é a que Ele proviu. E é que Ele disse que respalda. Todas as demais não respaldará o Senhor. Somente um respalda. Como quando Ele vai trazer a mensagem ao povo, ou a um povo em cada era, em cada dispensação, Ele respalda um só mensageiro, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. É a um só. Portanto, se há muitos, desses muitos tem que ter um verdadeiro. Não podem ter diferentes vozes. Agora continua dizendo: Caim não tinha nenhuma revelação. Inventou uma para preparar um altar com flores e frutas. Mas Deus não se agradou disso, porque essas flores e frutas não tiram o pecado. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. E foi tipificado no sangue do Cordeiro que ofereceu Abel a Deus em sacrifício. Veja, havia uma forma aí, provida por Deus, para se aproximar de Deus e Deus cumprir seu programa nesse tempo. E assim é em nosso tempo também. Portanto, estejamos neste tempo de liberação, neste programa de liberação, tanto como indivíduos, como também o planeta Terra completo. Sigamos em frente, sem desmaiar, conscientes de que há um programa e que somos parte desse programa, e nos cuidando dos nossos descuidos, vigiando os passos. Que Deus guarde e nos guie neste ano 2026 os nossos passos, e que Ele sempre se agrade e nos mostre onde podemos cair para não cair. Ou seja, que nos mostre com antecipação e nos cuide e nos alerte e nos dê esse sentimento de que se vamos falhar, Ele aí nos alerte e o Espírito Santo nos repreenda, e aí podemos perceber que estivemos a ponto de abrir a porta ao inimigo, e que Deus nos ajude sempre a agradá-lo. Bom, foi para mim um privilégio grande poder conversar com vocês aí, com vocês que estão reunidos aí em Fé Viva, Valência, Venezuela, e continuaremos orando pela Venezuela. Que Deus continue operando. Recordem que tudo isso se vê, que vai se realizando em uma forma progressiva, como sempre Deus fez em toda ocasião. Mas a palavra, veja, foi falada desde 2024. Não havia nada ali, não havia sinal de que isso ia ocorrer, mas se falou uma palavra e o povo a creu. Outros podem zombar do que o mensageiro de Deus falou, mas sempre há zombadores, pessoas que criticam e tudo isso, mas nós o que estamos é regozijados e contentes que essa palavra não caiu em terra, e assim vai ter mais e mais marcado essa palavra que esse mensageiro estaria dando a conhecer e falando, e as coisas se cumprindo, até que plenamente se cumpra a que mais estamos esperando, que é a ressurreição e a transformação. E tudo isso é pela palavra falada. É como quando há um lugar, depois o buscamos, que diz que quando você vai pedir água a uma pessoa, você
tem que pegar o copo pelo qual essa água está te sendo dada. Mas você diz, é que eu não gosto o copo. Coloque aqui. Mas quando você abre a mão, pois a pessoa derrama aí. O que acontece com a água? Derrama em toda a mão e não pode agarrá-la para bebê-la. Você tem que agarrar o copo pelo qual essa água está sendo trazida a você. E se você não gosta do copo, olhe atrás do que está o copo, olhe dentro do copo, que é essa água refrescante que você necessita porque você tem sede. Assim que agarre o copo, melhor que agarre o copo, antes que cumpra o desse homem rico, que somente queria um dedo molhado em água que Lázaro viesse e colocasse em sua língua. Quando está o copo sendo dado a essa pessoa, esse indivíduo cheio de água, cheio do batismo do Espírito Santo, para a sua alma, agarre-o, porque depois desejará esse dedo molhado em água, para que te coloque na ponta da língua, quando agora tem a oportunidade de saciar todo o seu ser, na alma, espírito e corpo, com esse copo que está hoje no meio da igreja, cheio do batismo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo no meio da sua igreja, ou seja, página 134 do livro dos selos, quando este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo, o que está na forma do Espírito Santo, quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está te oferecendo água de vida eterna, ou seja, esse copo cheio. Agarre o copo. Não tenha medo. Não o veja como uma pessoa que tem muitas coisas e que sabe do que essa pessoa passou. Olhe o melhor o que está dentro desse copo. Tudo isso, hoje, a igreja noiva está nessa parte que tem esse copo na frente, onde ele está te servindo essa fonte de água de vida eterna, a mesma que ofereceu em sua primeira vinda para receber esse novo nascimento e obter esse corpo teofânico. E em sua segunda vinda, esse copo cheio de água, cheio do Espírito Santo, está sendo oferecido a você para a sua transformação. Beba, tome da água, que é gratuita. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E vimos essa liberação que Deus está realizando neste tempo, como indivíduo e também nações. Estivemos vendo que estão sendo libertadas. Deus liberte também Cuba, Nicarágua, Haiti, África, que há tantas situações lá, Índia e diferentes nações que estão passando por situações difíceis. Vejam, Irã também está, como a Síria, em uma situação também difícil. Todo mundo está convulsionado. Assim que, neste tempo de liberação, deixemos que Deus continue nos libertando de todas as coisas que são contrárias à sua palavra, à sua perfeita vontade. Deus libertando um povo que capta a visão profética. Deus, vamos escrever por aqui para que não nos... Deus libertando um povo que capta a visão profética. Um povo, pois aí estão os indivíduos, e um povo como nação, pois Israel terreno. O Israel terreno que também será libertado. Que Deus os abençoe e guarde a todos.